Lefi é suede ayaulela mesma. Fiel é Deus, aleluia, amém? Hoje o tema que queremos falar é de objetivo e ambição, que pode ser no campo espiritual e material, mas eu quero deixar logo uma reflexologia antes de lermos o texto básico, que também em 1 Timóteo vai nos exortar que mas os que querem ser ricos caem em contradição e em laço, em muitas concupiscências loucas e nocivas, e submergem os homens na perdição, na ruína, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E diz que nessa cobiça alguns se desviam da fé e transformaram em si mesmo essas ações e atitudes em dores. Mas a recomendação bíblica para nós, mas o homem de Deus tem que fugir dessas coisas e seguir a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão e militar a boa milícia, que é a da fé, e tomar posse da vida eterna, para a qual também muitos já foram chamados, nós fomos já feitos assim, que uns são chamados e poucos escolhidos, nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino do céu, e feito já boa confissão diante de muitas testemunhas. Mas hoje a deformidade faz com que muitos estão dando má testemunho. Então nós vamos explicar o objetivo e a missão dentro dessas áreas específicas, do físico e do material e o espiritual, que é a prioridade, buscar em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça, para que as demais coisas vos serão acrescentadas. Que o objetivo é aquilo que se pretende alcançar quando se realiza uma ação e proposta. E o propósito é o alvo designado da pessoa, com o objetivo nessa meta. São diferentes entre si, o objetivo e a descrição daquilo que se pretende alcançar e viver. Já é uma meta de definição em termos de quantitativos. Por exemplo, objeto de uma determinação que pessoas querem, elas querem enriquecer, possuir, ter, já é diferente dentro da área espiritual. A diferença de ambição já é forte. Por que é forte, pastor? É o desejo do poder de ter riquezas humanas, a glória, a cobiça, a cupidez, é o anseio veemente, de alcançar determinados objetivos e obter o sucesso, como já falamos. A aspiração, a proteção, a ganância, a cupidez da cobiça, e desse desejo esclarecendo, é querer receber mais de que outro, é querer ser melhor. E essa ânsia exacerbada é o ganho exorbitante, mas eles querem, mas não estudam, não trabalham, E é daí que vem a ação luciferiana, a distorção de caráter, o desvio de conduta, a corrupção, o roubo, traição, a depravação, e assim vai, meu irmão. É o imperialismo, a degradação do ser humano, não adianta. Já falamos de caráter, que é o quê? O caráter é pessoa que podem ter atitudes boas ou más, é um conjunto de características, o traço relativo da maneira de reagir e agir. É um incentivo, que o indivíduo tem, ou modo e efeito moral. Também é uma firmeza ou coerência de atitude, qualidade, ou deformativa ou positiva, como já expressei. Isso vai depender da opção de escolha, não é livre-arbítrio, como dizem que nós temos, E eu já disse que essa conduta pode estar especificamente no campo físico, intelectual, espiritual, profissional, sentimental, político, que é o que se mais vem, essa deformidade, e assim vai. Mas a ética é uma parte de responsabilidade pessoal
que nós temos é a respeito da essência, as normas, valores, pois é uma prescrição presente à realidade social hoje. E nós podemos tomar como base, no livro de Jó 1:1, que havia um homem na terra de U, cujo nome era Jó, e esse era homem, que a Bíblia diz, sincero, reto, temente a Deus, e desviava-se do mal. Bom, aí fica uma incógnita. Existem pessoas perfeitas? Eu vou afirmar que não. Por quê? A língua é o primeiro passo que não se converte. Falamos sem pensar. Não paramos para fazer uma reflexiologia, para argumentar, pois as atitudes emocionais é o desequilíbrio do ser humano, por essa ansiedade. Mas nós vamos ler aqui Romanos capítulo 3, tá? Que no campo espiritual, para quem está no campo espiritual, vai falar aqui do versículo, Romanos 3, do versículo 23, tá? Ao 26, diz assim: porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça e pela redenção que há em Cristo Jesus, a qual Deus propôs para propiciação pela fé e no sangue, para demonstrar a justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para demonstração da justiça nesse tempo presente, para que ela seja, olha só, justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Tá vendo, irmão? É uma realidade. Não tem perfeição em pessoas, mas pode melhorar a atitude, o posicionamento, a condição. Por quê? No Salmo de número 18:30, vai dizer que o caminho do Senhor, ele é perfeito, a palavra do Senhor é a prova e um escudo para todos os que nele confiam. Por isso que eu vou dizer a recomendação da palavra de Deus, antes de queremos ter, possuir, obter, buscar em primeiro lugar o reino de céus, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Como é isso, pastor? No versículo 32 desse Salmo 18, vai dizer que Deus é que surge de força, né, a perfeição, e Ele aperfeiçoa o nosso caminho. É como está em Efésios 4, é como está em Efésios 1, versículo 4, Efésios 1, versículo 4, que vai dizer aqui, ó, como Ele também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E aqui vai dizer, e nos predestinou para filho de adoção, por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor e a glória da sua graça, pela qual nos fez agradável a si mesmo no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue e a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. Ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto os que estão no céu como os que estão na terra. E nele, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que fez todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Como assim, se
sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois de ouvir esta palavra da verdade, do Evangelho, da vossa salvação, e, tendo nele também crido, e foste selado com o dom do Espírito Santo da promessa, o qual pelo penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus para louvor da sua glória. Oh, aleluia, que coisa bonita, né? Então nós vemos, na realidade, que aí, como é escudo essa palavra para nós, mas existe essa promessa de nós termos essa condição, nós que buscamos, nós que acreditamos que desse mundo nós não levamos nada, tudo fica aí, tudo é fútil, é passageiro. Mas nós devemos buscar em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça. Mas aqui no Salmo 19, Salmo 19 também tem uma recomendação, versículo 7 em diante, vai dizer-nos assim: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegra o coração. Os mandamentos do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros, justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, mais doce do que o mel, o licor dos favos. Aí vai nos dizer que também por eles é demonstrado o teu servo, e em quem guarda a grande recompensa. Quem pode entender os propósitos? Erro, expurga-me tu. Quem pode entender os próprios erros, né? Expurga-me tudo que me estão oculto, ou seja, as ações que poderemos cometer ainda. Também da soberba guarda o teu servo, para que se não se assenhore de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão, e que seja agradável as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e meu libertador. Que coisa gloriosa, né? É uma recomendação específica para aqueles que buscam o Senhor, têm essa relatividade com Deus, né? Enquanto se podemos achar e relacionar, né? Os que querem obedecer a Deus. E aí fica essa palavra, que essa lei do Senhor é perfeita, e não querer adentrar nessa lei deformativa, que é a corruptividade do ser humano, de querer poder e adquirir, e, conforme eu falei, burlar regra, ética, prática, conduta, e entrar por uma distorção luciferiana para adquirir bens materiais, coisa que aqui não vamos levar daqui dessa terra, mas está ligado na futuridade, está na dependência do agir de Deus em nossas vidas, dando-nos orientação prática em todos os setores, tanto para o físico, para gerenciarmos bem os nossos bens materiais, a nossa estabilidade terrena, familiar, pessoal, profissional, e ainda mais a espiritual, é viver de forma equilibrada. É o que muitos não entendem, que o Evangelho não é regra de posse e não posse, mas é o equilíbrio associado de uma vida, de um bem-estar material para uma vida futurística celestial, de uma estabilidade total, que a recompensa
é a obediência. Mas que fica essa palavra reflexiológica nesta manhã para você. E eu afirmo que Lefi Aswede Ayaolela, mesma, fiel é Deus, aleluia, amém? Tenham todos um bom dia.